Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lado B. Eu sou Fabiana e, como sempre, muito grata e feliz por vocês estarem aqui comigo. Esse é um espaço para a gente conversar e tentar descobrir e desvendar mistérios do mundo e da mente. Essa semana eu publiquei, para dar uma satisfação a vocês, que fiquei sem PC de novo, então por isso eu dei uma sumida, tava morrendo de saudade. Vocês devem se lembrar que no final do ano passado passei por uma cirurgia e, como boa contribuinte da Previdência, recebi os 2 meses que o médico indicou, e com esse dinheirinho, graças a Deus, eu consegui comprar um notebook novo. Mas, pasmem, ele está com defeito na bateria. Mas tudo bem, a gente vai dar um jeito de resolver isso logo. Então tá cada vez mais perto de eu parar de dar mancada com vocês. Mas chega de falar de mim e bora para a história de hoje. Eu pretendo fazer uma série de hospitais que tratavam pessoas com problemas intelectuais desativados, onde hoje existe muita manifestação paranormal. A gente já está cansado de saber o tanto de mistério que existe nesse mundo e que ninguém conhece absolutamente nada. A gente só vive especulando a respeito disso, mas vamos sempre correndo atrás e tentar descobrir qual é a origem desses mistérios. E a pergunta que fica é: será que um dia a gente vai conseguir desvendar? Vocês conhecem o livro ou o filme Ilha do Medo? O livro foi lançado no Brasil em 2005 com o título de Paciente 67. E uma nova edição em 2010, ele já veio com o título Ilha do Medo. E é lógico que a Bocó aqui pegou o Ilha do Medo para ler de novo, achando que eram 2 livros totalmente distintos. Mas a gente que gosta de livros, quando vê que o autor é Denis Lirane, então a gente acaba não pensando muito, já quer logo devorar aquela história. Então, para quem ainda não caiu na pegadinha e se interessar em ler, saibam que os 2 são o mesmo livro. Não importa se você encontrar ele com o título de Paciente 67 ou Ilha do Medo, será o mesmo livro. Depois dessa dica, eu acho que eu mereço um likezinho, né? O filme começa a ganhar vida em 2008. Vocês se lembram, que eu já comentei aqui a respeito dessa demora entre gravação e lançamento. Ele foi lançado em 2010. Essa demora é devido à edição. Já as gravações foram do dia 6 até o dia 30 de março. Quando se tem bons atores e um diretor à la Martin Scorsese, é claro que a coisa flui bem rapidamente, porque filmar, dirigir uma trama tão complexa quanto essa em menos de um mês, eu acho que só ele mesmo para conseguir. E apoiado, claro, no roteiro do Denis. Eu me lembro que eu falei para vocês, porque eu andei levando umas bronquinhas aí que eu demorei com um vídeo, então eu tava tentando explicar para vocês, esse BOzinho aí de edição. Pelo amor de Deus, gente, não tô me comparando, não tô comparando o canal a uma indústria cinematográfica. As minhas ambições não chegam tão longe. Só uma préviazinha. O protagonista se chama Ted Daniels, interpretado por Leonardo DiCaprio, que é um agente federal, e junto com seu novo parceiro, eles vão até o hospital no Shooter Island, Edgecliff, em Boston. Isso no filme. E eles vão investigar o desaparecimento de uma paciente, que é a paciente 67. O Shooter Island Edgecliff é um hospital psiquiátrico que abriga pacientes de alta periculosidade. Mas é claro que nós não vamos falar do filme aqui, mas sim do pitoresco local onde esse filme foi gravado, que é o Hospital Estadual Medfield, em Massachusetts. Esse hospital começou a receber os primeiros pacientes em 1892. Ele foi a primeira instituição estadunidense com uma proposta
completamente diferente de qualquer outra que já havia existido lá. Ali realmente se tratariam os pacientes. Não era apenas um lugar, como eu contei para vocês no vídeo que eu fiz a respeito do Jensen Ackles, o Dean Winchester, né, da série Supernatural, que aquelas pessoas que iam parar naquele hospital eram apenas para ser escondidas da sociedade. O Medfield tinha uma proposta totalmente diferente. Em primeiro lugar, ele não foi construído com celas. Ele era uma espécie de uma colônia. No final da sua construção, que foi depois de 4 anos, em 1896, ele possuía 58 edifícios de 2 andares. O projeto era do arquiteto William Peter Wentworth, que juntamente com a família Clark criaram aquela espécie de colônia. O nome original, o nome ao qual ele foi inaugurado, era Medfield Insane Asylum. Creio eu que muitas pessoas acharam esse nome um pouquinho hostil, ou até mesmo os próprios Clarks, depois de algum tempo, viram que o nome era um pouco hostil e ele passou a se chamar o Hospital Estadual de Medfield. A sua capacidade abrigava cerca de 2.200 pacientes e ele contava com mais de 2.000 funcionários. Desses 2.000, quase metade eram enfermeiras que estariam sempre por perto dos pacientes, já que a proposta era um tratamento completamente diferente de tudo que já havia se visto. O lugar era realmente incrível, autossustentável. Eles tinham a própria horta onde eles cultivavam os alimentos que eles iam consumir, tinha gado, tinha galinha, eles produziam até a própria energia. A ideia era de que esses pacientes se sentissem parte de uma sociedade. Então, os médicos acabaram tendo uma ideia que eu achei incrível, que foi procurar em cada um dos pacientes quais eram as suas aptidões, quais eram os seus dons, e colocaram eles para trabalhar naquilo que eles gostavam. E isso realmente começou a dar muito certo. Eles se sentiam úteis. E isso ajudava de forma absurda no seu tratamento. Tá aí, ó, mais um mistério da mente. Agora vamos falar sério. Eu acredito de verdade que pessoas que reclamam dos seus empregos, pessoas que levantam mal-humoradas e vão quase que rastejando trabalhar, elas estão no lugar errado. Elas não estão fazendo aquilo que elas gostam. Tá bom, eu concordo, né, que tem aí um ou outro preguiçosinho, mas a maioria das pessoas não é assim. O trabalho, ele dignifica a gente, como já diz o ditado. Nos 111 anos em que esse hospital funcionou, ele sempre foi dirigido, conduzido pela família Clark. Primeiro foi George Clark, que inaugurou o hospital, que projetou o hospital junto com o arquiteto. Depois de algumas décadas, quem assume é o seu filho Nathaniel Clark, e passado mais umas décadas, Cornélia Clark, neta do George. A gente já sabe, já está cansado de saber que a nossa psique, por muito tempo, foi completamente ignorada pela medicina. Era basicamente assim: não gosta de trabalhar, é preguiçoso. É alienado, é preguiçoso. Não existia os enraizamentos que a gente conhece hoje, TDAH, depressão, entre muitas outras síndromes. Mas assim que se descobre o quanto a nossa psique pode influenciar nas nossas atitudes e comportamento, ela passa a ser muito visada pela área da medicina. O hospital foi construído antes do primeiro e do segundo grande conflito, e já no primeiro grande conflito eles começaram a ter essa percepção
tendo em vista o comportamento dos soldados que conseguiam voltar para casa, que apresentavam sintomas horríveis. Na época não se sabia, hoje sabemos que isso é uma síndrome pós-traumática. Mas as coisas evoluem mais ainda depois do segundo grande conflito, que, para quem conhece um pouquinho, sabe dos experimentos que foram feitos de forma desumana, crua. Não dá nem para falar pacientes, com cobaias, sem se preocupar com um mínimo de bem-estar e de segurança dos pacientes. Era realmente, um médico doido lá, que eu nem vou citar o nome de novo, porque eu citei no último vídeo aí, não deu muito legal para mim, mas acontece que as coisas que ele fez ali despertou interesse em médicos que estavam auxiliando ele. Então algumas experiências foram levadas adiante, mas é claro, com um protocolo um pouco mais humano. É nessa época também que eles começam a adotar uns comportamentos que não era protocolo na medicina, como o simples ato de lavar as mãos entre o atendimento de um paciente e outro. Não se fazia isso. Então, de repente, o que tinha, se fosse contagioso, aquilo ia transmitir não só para o médico, mas também para outra pessoa e se espalhar com mais rapidez. Para quem acha esse assunto interessante, vocês vão encontrar mais detalhes num livro chamado Medicina dos Horrores. Eu já pensei em trazer ele aqui para o canal, mas depois pensando um pouquinho melhor, conhecendo melhor a plataforma, que tem assim uma certa sensibilidade com determinados assuntos, eu achei que ele era um pouquinho pesado, mas para quem se interessa, o livro é Medicina dos Horrores. Enfim, a partir do segundo grande conflito, muitos médicos começam a se interessar pela psique e passam a tentar se especializar nisso. A família Clark tinha muito interesse. Eles eram aquilo que eu costumo chamar de à frente do seu tempo, porque eles já pensavam nisso, já estudavam isso antes mesmo do que aconteceu. E era um interesse genuíno. Não era como aqueles hospitais que eu citei no início, que eu deixo na tela final para vocês o vídeo, que é bastante legal. Afinal de contas, o Jensen Ackles, ele teve várias experiências e ele não gosta de falar, então foi muito difícil naquela entrevista conseguir tirar alguma coisinha dele, mas aí ele acaba contando, então é uma história bem interessante e eu não perderia. O Medfield, ele recebia tanto pessoas com deficiências intelectuais, também com deficiências físicas, porque é óbvio que naquela época essas pessoas, elas não se encaixavam. Hoje a gente ainda tem pessoas com preconceito. Então vocês imaginem, há 2 séculos. E eles tinham o interesse verdadeiro de descobrir uma forma deles terem mais qualidade de vida, de repente até cura de algumas dessas patologias. Essa área da medicina mental, ela até hoje é bastante visada, bastante estudada, porque embora a medicina tenha evoluído e muito, ainda tem muito a se descobrir. Hoje a gente tem o conhecimento de alguns problemas que na época eram tratados como bobagem e que atrapalhavam, prejudicavam, limitavam muito a vida das pessoas portadoras desses problemas. E em casos mais graves, para quem não tinha talvez condições de colocar a pessoa numa instituição, eles eram escondidos da sociedade. Mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor a respeito disso. Conforme o complexo foi aumentando, ganhando mais fama, eles começam a aceitar também pequenos, que quando nasciam já se via que havia algo diferente com eles. Então era desde recém-natos até um pouquinho mais de idade, conforme você ia percebendo com o passar do tempo.
Então, se a pessoa ou o pequeno tivesse qualquer coisa que fosse considerado fora dos padrões normais para a sociedade da época, até mesmo por falta de conhecimento, como eu sempre falo para vocês, né? Eu não gosto muito de julgar. Esse também foi um dos motivos, né, do meu último vídeo ficar aí um pouquinho polêmico. Eu vou deixar ele também na tela final para vocês. E aí vocês me contam, né, nos comentários dele, se vocês acham realmente que eu exagerei ou se o que eu falei é a mais pura verdade. Que embora eu não goste de fazer julgamentos, quando são assuntos relacionados a pequenos, aí eu acabo saindo um pouco da casinha, só um pouquinho. Mas por alguma obra do destino, talvez, a ideia deles foi uma utopia, linda utopia. Tá aí outro mistério, né? Por que que às vezes pessoas tão bem intencionadas acabam levando rasteiras da vida? Com esse tratamento diferenciado que eles tinham no Medfield, muitas, mas muitas pessoas mesmo, melhoraram significativamente e puderam voltar para a sociedade, voltar para suas famílias. Nessa parte, eu pensei, o hospital se chamava Hospital Estadual, né? O segundo nome dele. Porém, eu acredito que fosse uma espécie de instituição particular, porque conforme essas pessoas iam tendo alta, o hospital ia decaindo. Com isso, descobre-se algo incrível, que problemas mais superficiais podem ser tratados, controlados de maneira muito simples com uma terapia. E foi o Medfield que mostrou isso, foram os Clarks que mostraram isso. Com esses tratamentos alternativos, de colocar as pessoas para trabalharem naquilo que elas gostavam, que dava prazer para elas, e acabavam mostrando que quando a gente vive uma vida mais plena, a gente pode se libertar de muitas patologias. Mas algo que de um lado era muito bom, por outro lado foi causando a decadência do Medfield, o que acabou meio que obrigando os Clarks a mudarem um pouco a metodologia, a intenção, a ideia inicial desse projeto, retrocedendo vários passos que eles tinham conseguido avançar. Eu falei para vocês que mais para frente eu ia falar um pouco melhor sobre essas pessoas que ficavam escondidas em casa. Algumas pessoas, ou por não quererem colocar um parente querido na instituição, porque até hoje a gente sabe que existem pessoas que são mais empáticas, outras pessoas já são mais frias. Então, aquelas pessoas que não queriam colocar seus parentes nessa instituição ou que não tinham condições, né, de bancar uma instituição como essa, eles tratavam dessas pessoas em casa, porém trancadas num quarto. E isso aconteceu em milhares de casos na própria casa e, como no vídeo do Jensen, que vocês vão assistir depois, eram colocados nesses locais e simplesmente eram largados lá. Nunca mais ninguém voltava sequer para visitar. Mandava o pagamento e pronto. E esses casos ficaram conhecidos como o quarto dos esquecidos. Aí, para piorar ainda mais a situação da instituição tão incrível, alguns familiares não gostavam da ideia dos seus parentes trabalhando. Alegavam que aquilo era abuso, maus tratos, exploração, fizeram denúncia e foi criada a lei do salário mínimo. Então o Medfield foi obrigado a tirar esses pacientes dessa terapia, porque a forma com que eles eram tratados lá não era como se eles fossem empregados. Eles tinham, claro, que ter uma disciplina, isso fazia parte da terapia, mas ninguém era forçado, obrigado a nada, tanto que não eram todos que trabalhavam. Com isso, mais um tombo no Medfield,
porque eles precisariam de mais mão de obra para conseguir manter aquilo que os pacientes ajudavam a manter. Sabe-se também que algumas enfermeiras abriram o bico para alguns jornalistas. A gente conhece isso como fonte paga, então com certeza, né, em troca de uma graninha, fizeram com que a fama do Medfield caísse ainda mais no conceito das pessoas. Que sinceramente eu acredito que não fosse verdade, porque não existe sequer um registro, um relato de paciente ter feito reclamação. Naquela época também não se tinha medicamentos, então os tratamentos eram alternativos. E a gente sabe que esses problemas intelectuais, eles têm níveis, digamos assim. Tem pessoas que têm os problemas mais levezinhos e tem pessoas que às vezes acabam tendo assim surtos e ficam extremamente violentos. E esse comportamento agressivo acabava sendo perigoso para os funcionários, para os outros pacientes, inclusive para elas mesmas. Então passa-se a ter os leitos com amarras. Eu sei que muita gente vai acabar se chocando com isso, mas infelizmente era uma realidade. Tanto que até hoje esse método acaba sendo usado. Infelizmente é necessário. A gente não pode deixar que uma pessoa, durante um surto, por causa de um problema intelectual, fira ou até ceife outras. Coisa que aconteceu. Uma outra coisa que a gente pode não, pode achar bastante estranho, né, levando em conta a falta de conhecimento da época, é que eles começaram a pensar que de repente o apêndice, que é um órgão, né, digamos, inútil, liberasse alguma espécie de toxina e que em algumas pessoas causasse esses problemas. Então eles começam a fazer apendicectomia, mas assim meio que em massa. E algumas pessoas não resistem. Hoje, com a medicina tendo tanto avanço, cirurgias são ainda complicadas. Para vocês terem uma ideia, a minha era uma hérnia umbilical e eu tive uma parada cardiorrespiratória, né? Até umas 3 semanas atrás eu descobri, né, que foi trincada uma costela na tentativa da ressuscitação. Então, vocês imaginem naquela época em que não se tinha praticamente nada para auxiliar. Então você pegar um monte de gente assim e fazer uma cirurgia assim meio sem necessidade, não ia acabar muito bem. Mas era uma boa intenção, porque eles acreditavam de verdade que o apêndice liberava toxinas que prejudicavam o cérebro. Depois deles perceberem que isso não ajudava em nada, eles começam a fazer uma prática que já era usada em outros hospitais, porém eles consideravam desnecessária, mas aquela obsessão por curar foi crescendo, e aí eles começaram a fazer coisas que não deviam ser feitas. Então, dentes eram extraídos. Eles acreditavam que a pessoa podia ter algum problema dentário e aquele problema subisse para o cérebro. O Dr. Clark, o primeiro Clark, o George Clark, ele ficou tão obcecado em curar, em melhorar a vida dessas pessoas, que ele se mudou para o instituto. E é claro que obsessão nenhuma faz bem, nem mesmo essa obsessão em ajudar, porque a pessoa acaba ficando meio desnorteada. Então, ele passa a fazer procedimentos aos quais ele era contra, que é a lobotomia. Antes de descobrir que, na verdade, eu acho que eu descobri justamente assistindo esse filme. Eu acreditei que era algo de ficção, que foi no filme Hannibal, de 2001, que é o segundo da franquia do Silêncio dos Inocentes, se não me falha a memória. Eu quase tive um piripaque quando eu assisti aquela cena icônica em que o Dr. Hannibal, interpretado pelo esplêndido Anthony Hopkins, eu sou apaixonada por ele, faz uma lobotomia
no personagem do Ray Liotta, que eu não lembro o nome do personagem, mas para quem assistiu o filme, para quem conhece, sabe que não é uma coisa fácil de, não é? Um outro exemplo, também que vem da ficção, mas a arte imita a vida. Eu assisti a uma série, Outlander, maravilhosa, super indico, que fala um pouco sobre a evolução da medicina. E há uns 3 séculos atrás, quando alguma pessoa tinha febre, ficava doente, acreditava-se que se fizesse uma sangria, a pessoa ia melhorar. O que é meio óbvio, né, gente? Se você tirar um sangue em quantidade grande de uma pessoa, você vai piorar o estado dela de saúde. Ela vai ficar mais debilitada, mais fraca. Mas era usado e era muito usado. Era uma prática extremamente comum. Na década de 20, foi inventado, vocês já devem ter visto isso em filmes também. Era uma ducha que tinha várias saídas assim laterais que jogavam um jato de água bem forte que estimulava determinadas partes do corpo que ajudavam a relaxar. Hoje, graças a Deus, né, já existem massagistas, hidromassagem. Claro, nem todo mundo tem condições, porém são métodos assim menos agressivos. Era mais ou menos, sabe aquelas máquinas de lavar quintal de alta pressão? Os jatos eram mais ou menos aquilo, mas realmente estimulava partes do corpo em que a pessoa relaxava, principalmente quando ela estava com os músculos muito atrofiados, o que acontece em muitos casos de problemas intelectuais. Em 1918 vem o surto da gripe espanhola. Logo depois, assim, meses depois, em 1919, vem o do conflito. E para onde as pessoas contaminadas são enviadas? Para Medfield. Afinal de contas, o tratamento deles era tão bom que muitas pessoas, muitas mesmo, tiveram alta. E os soldados que não tinham mais condições de ficar na batalha, porque mexia muito com a mente, né? Foram, por isso que se chama, né, de grande. Eram levados para onde? Para lá também. Com isso, os pacientes do Medfield acabaram ficando meio de lado, porque os médicos se viram na obrigação de dar uma atenção especial para aquelas pessoas que chegaram com problemas urgentes. E os pacientes do hospital passaram a meio que cuidar um do outro, o que em muitos casos funcionava, porém também houve ali surto de pessoas em estado mais graves, também ceifando a vida de outros. Com isso tudo, principalmente da gripe, vocês podem imaginar o número absurdo de óbitos. Foram cerca de 1.000. Aqui, essa parte, né, burocrática fica ainda mais complicada, porque se ele era um hospital particular e essas pessoas foram levadas para lá por causa de uma emergência, a gente não sabe, não tem isso na história, se ele era subsidiado por algum órgão governamental ou se eles tinham que se virar com o que eles tinham lá. A única coisa que se sabe, parece-me que não é especulação, é que eles recebiam bastante doação, bastante ajuda da família Kennedy, que teve um parente com problemas intelectuais que foi tratado no Medfield e que ficou muito bem. Então, a família Kennedy tinha uma gratidão imensa pelos Clark, que sempre apoiavam eles. Mas nesse ponto, o hospital já estava completamente ruim das pernas. Então eles davam um jeitinho de colocar ainda algumas pessoas em algumas atividades, como em horta, cozinha, porque mexer na terra realmente é terapêutico. Então, se alguém visse e reclamasse, dava para se dar essa desculpa. Na cozinha, eles queriam participar, porque são alimentos que vieram da horta, que eles ajudaram a cultivar. Então, o que dava para dar um jeitinho assim, eles davam. A derrocada vem no segundo grande conflito, que além de receber os soldados com pós-trauma, muitos dos funcionários foram convocados, então a equipe ficou completamente desfalcada. Mas é na década de 50 que o caos se instaura
de verdade. Alguém chegou à teoria de que pessoas que cometiam atos delituosos, muitas vezes muito grave, não eram pessoas saudáveis, eram pessoas com problemas intelectuais. Então, ao invés de elas irem para um sistema carcerário, e naquela época já existia sistema carcerário para pessoas consideradas com esse tipo de problema, começaram a levar para o Medfield. Aí vocês já conseguem imaginar o desastre que foi. Eu concordo realmente que, infelizmente, muitas pessoas cometem delitos, para não falar outra palavra que é mais forte, porque realmente tem algum tipo de distúrbio, mas existiam instituições para isso. Agora, colocar pessoas que tinham cometido crime junto com pessoas comuns nessa parte de caráter, tinham suas deficiências, mas tinham bom caráter. Algumas outras pessoas têm as deficiências, porém o caráter é bastante duvidoso. Claro que não ia sair nada de bom de uma mistura dessas. Nos anos 70, começa-se a comercializar o primeiro medicamento que controla, que acalmava pessoas com algumas patologias intelectuais. Então, muitas pessoas já não levavam mais seus parentes para instituições nenhuma, tratavam em casa. Muitos tiravam seus parentes das instituições e tratavam em casa. Eu sempre falo, dificilmente problemas assim grandes ocorrem da noite pro dia. É uma derrocadinha, você solta lá uma bolinha de neve do tamanho de uma ervilha e quando ela chega lá embaixo, sai da frente, que é destruição total. E foi o que aconteceu com o Medfield, que por 111 anos batalhou, lutou, tentou segurar lá a onda, mas infelizmente teve sua derrocada, teve suas funções ali finalizadas no ano de 2003. O prefeito da cidade, ele quis comprar o complexo, o que fazia bastante sentido, ser utilizado pela cidade para escolas, O intuito era esse, escolas, alguns hospitais. Afinal de contas, era um complexo bastante grande, muito bem construído, muito bem separadinho. Daria para fazer muita coisa ali naquele complexo, que foi, inclusive, muitas vezes comparado a universidades, a construções de universidades. Porém, existe aí uma questãozinha que meio que atrapalhou totalmente esses planos. O lugar, eu acho que eu não tinha comentado ainda, não tinha muros. Como tinha bastante funcionário, tinha bastante segurança, eles acharam que não havia necessidade de muros. E quando ele é desativado, quando ele é fechado completamente, que é em 2003, obviamente que ele passa a ser invadido por alguns vândalos. E esses vândalos começam a presenciar coisas lá no lugar, e essas coisas a gente sabe que espalham muito rápido, que era a fama, ou melhor, que é a fama de assombrado. Mas também, gente, pudera, são 111 anos de funcionamento com coisas horripilantes que ocorreram lá. Para vocês terem uma ideia, muitos óbitos que ocorreram ali, as famílias buscavam para dar um enterro digno para essas pessoas. Mas no Medfield tem um cemitério até hoje com 814 túmulos, que hoje, graças à parte da comunidade, a um grupo de escoteiros que tem lá também, que eu não me recordo o nome, fizeram um trabalho lindo de pesquisa e conseguiram colocar em cada túmulo uma lápide simples, com nome, porque nem isso tinha. Então vocês imaginem a quantidade de vidas que foram perdidas ali dentro. Se só no cemitério do hospital ficaram 814, no total não dá nem pra gente ter ideia, não é mesmo? E a gente sabe que essas coisas são muito ligadas à energia. E isso já é cientificamente comprovado. Então o Medfield realmente tem umas atividades assim bastante estranhas. Não chega a ser poltergeist,
poltergeist é algo assim mais agressivo, né? Então lá eram mais coisas assim de barulho. As pessoas que entraram lá, tanto invadindo, quanto pessoas que entravam lá para ver o complexo, para conhecer o lugar, para tentar comprar, porque depois eles tentaram desmembrar, vender predinho por predinho. As pessoas relatavam ouvirem pessoas cantando, sendo que só estavam elas ali. Relatavam ouvir um barulho assim de muita gente aglomerada numa espécie de refeitório, com barulhos também de talheres. Alegavam também a sentir odores característicos de cozinha ou de lavanderia. Até os animais passaram a ter um comportamento diferente, como se não quisessem mais ficar ali naquele local, como se não se sentissem mais seguros ali naquele local. Tinha pessoas que saíam de dentro dos prédios porque começavam a se sentir sufocadas, com falta de ar, como se estivesse no meio de muita gente, assim, se espremendo. São muitas histórias, muitos relatos. Alguns investigadores paranormais já foram lá para fazer investigações, conseguiram captar algumas coisas. Eu não consegui achar muitas investigações, né? Então, como eu falei, eram umas coisas assim, mais de energia pesada mesmo. E pessoas que ficaram ali muito tempo, que foram sepultadas ali, dificilmente vão embora, a não ser que ela tenha uma espiritualidade muito elevada e aceite que o corpo, né, já foi e que a alma precisa ascender. Mas é muito difícil disso ter acontecido. Tanto que o mais relatado era o barulho de aglomeração no refeitório. Então, o que acaba acontecendo com o Medfield? Cai nas graças de Hollywood. Lá foram gravados filmes de suspense, de terror, até de época, porque o lugar parecia assim uma vilazinha colonial. Os mais famosos, assim, os mais conhecidos que foram filmados lá, que foram gravados lá, são A Caixa, que é com a Cameron Diaz, que eu também super indico, que por coincidência ou não, também é baseado num livro de Denis Lehane. E Ilha do Medo, que são filmes que, para quem gosta de filme que dá nó na cabeça, de filme que você acaba de assistir, você quer assistir de novo porque não é possível, você deve ter perdido alguma coisa ali, assistam os dois, que são fantásticos. Lá foi gravado também o mais novo dos X-Men, que é Os Mutantes. A entrada nesse complexo não é proibida durante o dia, inclusive fazem-se excursões para lá, porém à noite existe policiamento e eles não autorizam entrada de absolutamente ninguém. O porquê disso, não me perguntem, que eu não sei. Mas, como eu acredito no sobrenatural, eu já consigo imaginar o motivo dessa proibição à noite. Todos sabemos que essas atividades aumentam bastante durante a noite. Então é isso, meus amores. Agora, contem pra mim, aqui nos comentários, vocês já conheciam a história desse hospital? Já sabiam que estava sendo usado para gravações de Hollywood também? Assistiram ou leram os livros ou os filmes que eu citei, que são incríveis? Conta aqui pra mim nos comentários se vocês já sabiam, se vocês ainda não sabiam, se eu esqueci alguma coisa, porque às vezes a gente, mesmo fazendo bastante pesquisa, aliás, às vezes fazendo bastante pesquisa, a cabeça fica tão cheia de informação que uma ou outra acaba dando uma escorregada, tá? Quero pedir também para vocês que gostam do meu trabalho, que valorizam o empenho que eu tenho em pesquisar e trazer o máximo de conteúdo, o máximo de veracidade para vocês, que vocês curtam o meu trabalho, que vocês conhecem pessoas que gostam também desses assuntos, compartilha. Isso tudo é muito importante para o crescimento do canal. A plataforma, ela só compreende que o trabalho que a gente faz é relevante quando existe essa interação
do produtor de conteúdo com as pessoas que o assistem, que o seguem. Eu sou muito grata a vocês, não só por ficarem aqui comigo até o final, mas ver o canal crescendo de uma forma muito mais rápida do que eu esperava e vendo a importância que esse crescimento tem. E hoje, o lado B é o meu ganha-pão. E por enquanto eu tô assim, vendendo o pão do almoço para comer um pão na janta. Mas eu tenho certeza que eu vou alcançar cada vez mais pessoas, cada vez mais corações, através, de repente, do coração de vocês mesmos. E um dia isso daqui será, de fato, a profissão dos sonhos, porque eu realmente me descobri aqui na plataforma. Muito obrigada, meus amores, muitíssimo obrigada. Milhões de beijos no coração de vocês e até o próximo vídeo.